A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, a lição de jovens do segundo trimestre de 2022. Estamos tratando sobre o tema o perigo das tentações. Mas eu quero te pedir, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações. Deixe o seu comentário, fale alguma coisa, dê um glória a Deus aí nos comentários, para a gente saber que esse conteúdo está tendo interatividade. Mas eu acho que nós não mudamos aqui. Deixa eu mudar o nosso tema. Nós estamos aqui com o tema da aula passada, né? Mas agora o tema é olhando para a direção errada. Ó, você viu aí que estava errado e nem me alertou, né? Mas amém. Não se esqueça, aqui embaixo tem uma playlist. Se você perdeu alguma aula, meu amigo, minha amiga, é só você dar uma corridinha lá, quando estiver no trânsito, ou estiver aí disponível, né, em segurança, assista a videoaula. Na aula passada nós estudamos sobre Balaão, já estudamos sobre José, já estudamos sobre quando Deus diz não, lições maravilhosas da nossa juventude nesse trimestre, né? Essa lição, nós temos aí a honra de ser comentado pelo pastor Alexandre Coelho, né? A gente grava outras lições, então a gente acaba dando um branco, mas é o pastor Alexandre Coelho, tem sido muito feliz nas colocações, no comentário dessa lição voltada para a juventude. Vamos lá então, lição 6, 8 de maio de 2022, olhando para a direção errada. O texto principal está em Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Resumo da lição: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Os objetivos dessa lição, dessa aula, é saber que Davi estava ocioso em tempo de guerra. Segundo, mostrar que Davi estava olhando na direção errada. E terceiro, apontar as consequências da ação de Davi. O nosso texto bíblico, segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5, versículos 14, 15, 26 e 27. Nós vamos tratar sobre Davi, sobre o pecado de Davi, né? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse:
pejada estou. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então veja que a Bíblia usa aqui um eufemismo, né? Essa coisa pareceu mal aos olhos do Senhor, amenizando aí essa tragédia, né? Esse pecado abominável contra Deus, né? Então, na introdução ele diz: a forma como olhamos as coisas que estão ao nosso redor, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. Mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso, precisamos estar sempre atentos, né? Devemos tomar cuidado com essa nossa responsabilidade, o lugar e a circunstância em que estamos inseridos. Número 1, no tempo da guerra, ocioso. O homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que na época ele não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. Então aqui Davi já era rei, já estava reinando, já era uma pessoa experiente. A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração do Senhor. Eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, ainda na minha opinião, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, junto com a Bíblia Holman, né? Atos 13 e 22, Atos 13 e 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi, varão conforme o meu coração, palavras de Deus, Deus falando a Samuel. Então, em seu histórico, no histórico de Davi, ele tinha diversas vitórias contra seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas ações e o fato de congregar sob sua liderança homens desajustados, transformando-os em valorosos. Então, Davi ele tinha um histórico, ele tinha um currículo muito rico na sua vida espiritual, na sua vida como líder. Some-se a essa lista o fato de trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Então Davi, a arca tinha sido levada pelos filisteus quando ganhou a guerra contra Israel, e agora, depois de Saul, Davi, ele busca a arca e leva o povo a adorar a Deus. Então veja que não era qualquer pessoa, Davi não era qualquer um, né? Ele também foi chamado de poeta, compositor e profeta. Ele compôs grande parte dos salmos.
Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Então ele tinha um currículo, conforme já dito, invejável, uma vida espiritual elevada, uma comunhão com Deus, uma chamada de Deus. Veja que nós lemos em Atos, Deus dando testemunho dele, né? Varão conforme o meu coração. Número 2, subtópico, um homem de ação. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Então, ele estava no lugar errado, na hora errada. Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Davi se lembra de que Naás o havia tratado com bondade, tá? Em 2 Samuel 10:2, e decide enviar mensageiros para consolar o novo rei. Hanum, né, o filho, inexperiente, ouve seus conselheiros que acusam os mensageiros de Davi de serem espiões. O rei rapa metade da barba dos homens enviados por Davi, isso aí era uma humilhação, além de cortar-lhes as roupas, de maneira que ficaram muito envergonhados. Como esses homens retornariam a Israel naquele estado? Davi, sabendo do ocorrido, pede que os homens fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam. Esse foi um ato de grande humilhação para com os mensageiros enviados por Israel. Como se isso fosse pouco, os filhos de Amon contrataram mercenários sírios para atacar Israel, num total de 33 mil homens. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. Então vemos aqui um contexto. Davi era um homem de ação, né? Vimos ele tomando algumas providências, tá? Mas, vamos lá, número 3, no tempo em que os reis saem para as guerras. É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação, o que esse camarada fez, foi interpretada de forma errada pelos amonitas, e isso lhes custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada, e Deus o havia preservado de ser morto por Golias e também pelo rei Saul. Ele derrotou os filisteus, moabitas e também os arameus. Suas vitórias lhe deram prestígio como rei e paz para a nação. Então, Davi, ele conquistou um ambiente propício, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade. Mas logo, todas essas benesses, todos esses privilégios podem ter deixado o rei em uma situação de despreparo para o que haveria a seguir. Então veja, a pessoa está muito bem, está tudo dando certo e ela baixa a guarda. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saem para a guerra, segundo Samuel 11:1. E podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra seus inimigos para preservar a soberania dos seus países. Não era um momento de descanso, mas de alerta, pois vidas estariam em jogo e o nome do Senhor numa guerra seria glorificado ou blasfemado. Então veja, ele não teve o cuidado, essa preocupação, né? Era um tempo de sair para a guerra. Todos os reis daquela época saíam para a guerra para guardar seus territórios, para firmar a sua bandeira, tá? E os deuses dessas nações seriam ou glorificado ou blasfemado, inclusive o Deus de Israel. Então veja que Davi não parou, talvez, para analisar
esta situação. E aí o autor coloca que é possível crer que uma pessoa que tem vários anos de experiência com Deus jamais poderá ceder à tentação? Ele faz essa pergunta. É possível uma pessoa experimentada, uma pessoa vivida, uma pessoa de muita comunhão com Deus há muitos e muitos anos, será que essa pessoa vai ceder à tentação? É possível isso acontecer? E aí ele coloca o ponto importante: a tentação vem sobre pessoas com bastante vivência com Deus e sobre pessoas que estão começando a trilhar na caminhada da fé. Ou seja, para o diabo não tem idade, não tem credencial, não tem patente alta ou patente baixa. O diabo, quando manda a tentação, ele é democrático. Ele não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é para todo mundo. O objetivo do diabo com a tentação é matar, roubar e destruir. Se você ceder à tentação, você vai morrer, você vai se acabar, vai ser um inferno na sua vida, em vida, né? Vai ser um inferno em vida. Você vai sofrer muito. Todos nós sofremos muito, as pessoas que cedem a quaisquer tentações, tá? Então, a tentação ela é democrática, ela é para todo mundo. Vamos lá, olhando, então nós vimos aí Davi, homem de ação, Davi no tempo em que deveria sair para a guerra e não saiu. Segundo tópico, olhando na direção errada, que é o título da nossa lição. Número 1, passeando pelo terraço. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo palácio, pelo terraço do seu palácio, e naquele lugar, naquela sacada, viu-se observando uma mulher tomando banho. Olha que coisa terrível. Isso era com certeza algo incomum. Não deveria ser comum as mulheres tomarem banho em público, do jeito que a Betseba estava fazendo. Por sua vez, Davi estava em um lugar alto, quem está em um andar mais alto, em um prédio, consegue ver quem está nas partes mais próximas do nível do chão. Aquela visibilidade chamou a atenção de Davi e foi o começo da sua queda. Betseba era mulher muito formosa à vista, segundo Samuel 11:2, e o coração do rei havia sido envolvido pelo desejo. Não raro, o olhar pode ser a fonte de sérias tentações. O texto bíblico nos dá a ideia de que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, acidental, mas foi uma ação que encheu o seu coração, que durou o tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de outro homem. E logo a seguir ele vai saber que ela é uma mulher casada, comprometida, e que ela era uma mulher proibida. Então veja que não foi um olhar rápido, foi um olhar de cobiça, um olhar de permanência, um olhar que trouxe para dentro do seu coração o desejo de praticar o ato com aquela mulher. Então, cuidado, tá? Número 2, o adultério consumado. Então, ele estava passeando no terraço, tá? E agora, o adultério consumado. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, veja que ele já tinha planejado, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher, e lhe disseram que era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu, segundo Samuel 11:3. Ele soube que ela tinha uma família e um marido, mas o coração dele já estava cheio, já estava contaminado. Mesmo assim, essas informações não frearam o ímpeto do rei, não foram suficientes para demovê-lo daquilo que ele iria fazer.
Ele envia mensageiros para falarem com a mulher, a fim de que ela fosse para o palácio, onde o rei a esperava. Ali, Davi consumou um dos seus pecados. Então, aqui nós temos já o adultério consumado, né? Conforme frisamos, mesmo sabendo que ela era casada, era comprometida, ela tinha uma família, Davi continuou com o seu plano, porque o seu coração já estava dominado pelo pecado, pelo adultério. Número 3, a tragédia não para por aqui. Matando um marido e soldado honrado. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem. Aquela relação sexual ilícita gerou uma vida. E Batseba foi falar com Davi que estava grávida. Olha o problemão. O período fértil de Batseba é relatado, e já ela se tinha purificado de sua imundícia. Sabendo que o esposo dela estava na guerra, Davi tentou ocultar seu pecado, trazendo Urias de volta para sua casa. Veja a articulação para encobrir um erro, um pecado. Buscou seu marido Urias da guerra. Ocorre que a tentativa de esconder o seu pecado não deu certo. Urias, em respeito aos seus colegas que estavam travando a guerra pelo povo de Deus, não se deitou com sua esposa grávida. Obviamente que ele não sabia que ela estava grávida. Ele chega a mencionar a arca de Deus, que estava em uma tenda, e não vai para sua casa. Tá? Ele não vai nem para casa dormir, muito menos, né, ficar com a esposa. Mesmo tendo embebedado Urias, o soldado se manteve em seu propósito, ou seja, não coabitar com sua esposa, porque ele estava num propósito da guerra pelo povo de Deus. A integridade de Urias incomodou Davi, e o rei decidiu tornar Batseba viúva, ou seja, ele decidiu que Urias tinha que morrer. Urias logo seria morto em combate, lutando em prol do reino de Israel, e Davi ganharia mais uma esposa, desta vez já grávida dele mesmo. Esse foi o segundo pecado de Davi, ou seja, ele arrumou um jeito de assassinar o marido da Batseba, tá? Para que ela se tornasse esposa de Davi. Então nós temos aqui o adultério de Davi, né, matando o marido dela, né, e as consequências então da ação de Davi. Tá? Porque toda tentação, quando leva um pecado, tá, esse pecado ele vai fazendo a pessoa criar estratégias de acobertamento, de disfarce, de autojustificativa. E o certo é, pecou, a Bíblia diz, tem que confessar e deixar para alcançar o perdão de Deus. Vamos ao 3, consequências da ação de Davi. Primeiro, o que Davi fez pareceu mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente, Deus estava vendo tudo. E mesmo amando Davi, julgou-o por 3 motivos. Davi foi julgado. O Senhor ungiu. Quais são os motivos? O Senhor ungiu Davi e deu a ele posses, bens e o reino de Israel. Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos de Deus. 2 Samuel 12, 9. Então, ele foi julgado. Ele tinha tudo. Deus deu tudo para ele. E ele desprezou. Segundo, Davi havia matado Urias e tomado a sua viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos.
onde homens que tinham poder para não incorrerem em adultério matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. Tá? Abraão passou por esse medo, Isaac passou por esse medo quando eles estiveram lá no Egito. Tá? Terceiro, Davi havia matado um dos seus melhores e mais íntegros soldados e fez isso à traição, né? Ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás sem possibilidade de resgate, segundo Samuel 11, de 6 a 11. Então veja que Davi ele foi maquiavélico. A falta de controle sobre sua cobiça fez de Davi um homem digno de uma séria punição. A gravidade do ato do rei se conclui desta forma: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, segundo Samuel 12, 14. Então, o Deus de Israel seria blasfemado por outras nações. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Tá? Blasfemado pelo diabo, blasfemado pelos demônios, blasfemado pelos ímpios. Tá? Toda vez que alguém peca, algum salvo, algum servo de Deus peca, o nome de Deus ele é blasfemado. Segundo, a espada nunca mais se separará da tua casa. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança que iria nascer, tá? Aquela criança não iria vingar e ela iria morrer, e a contínua guerra que haveria dentro da sua própria família. O bebê de Batseba chegou a nascer, mas faleceu depois de 7 dias, ainda que Davi tenha buscado ao Senhor pela vida da criança. Então, tudo que Davi pedia a Deus, Deus concedia. Esse pedido aqui, Deus não atendeu. Depois a Bíblia nos mostra que houve no lar do rei um incesto. Tá? O próprio irmão, né, forçando e estuprando a própria irmã. Está lá em 2 Samuel 13, de 1 ao 36. Um irmão matando outro irmão para vingar a irmã que foi estuprada. 2 Samuel 13, 27 e 28. E Absalão, um dos filhos de Davi, deu um golpe de estado e por pouco Davi não perde a vida. Está lá em 2 Samuel 14. Então, traiu o próprio pai para tomar o reino. Custou caro para o rei Davi ceder à tentação. Olha o preço alto que Davi pagou. Entendemos que Davi não planejou, obviamente, ele não planejou cair em tentação, nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu o adultério. Entretanto, um pecado tende a atrair outro numa contínua sucessão de erros. Então, um erro para cobrir outro, uma mentira para cobertar outra mentira e assim sucessivamente. Então, veja que ninguém planeja cair, mas às vezes uma tentação, se você não vigiar, aquela queda, aquela tentação vai te levar a outras quedas. Terceiro e último, o contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem, nós já lemos em Atos 13, 22, um homem segundo o coração de Deus. E tal verdade significa duas coisas. Primeiro, ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava ao Senhor e que havia sido escolhido por ele para uma grande obra. E que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Em momento nenhum, eu e você, homens e mulheres, podemos esquecer disso. Nós somos seres humanos, nós somos seres carnais, nós temos uma tendência para o pecado. Tá? Isso significa que ele estava sujeito
a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. E foi justamente isso que o fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não tira essa possibilidade, né? Não tira essa nossa humanidade, essa tendência para o pecado. Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Portanto, meu irmão, minha irmã, alunos e professores da escola dominical, vigiemos. Davi era homem de Deus, Davi tinha um currículo invejável. Talvez nenhum de nós tenhamos um currículo tão magnífico como o de Davi. Mas mesmo com todo esse currículo, em algum momento ele cedeu à tentação, ele fraquejou e se entregou ao pecado. E esse pecado levou a outros pecados e a muitas consequências tenebrosas que nenhum de nós gostaria de passar. Portanto, vigie. O espírito humano está pronto, está preparado, quer servir a Deus, mas a carne, ela precisa ser morta todo dia. Eu e você precisamos assassinar a nossa carne para que ela não nos leve para o buraco, para o pecado. E assim nós terminamos então essa lição número 6 de 8 de maio, olhando para a direção errada, contando aí a trágica trajetória de Davi, o nosso grande Davi, o grande rei de Israel. Que Deus te abençoe e te guarde. Dê uma olhada na playlist se você perdeu alguma aula e até a próxima, se Deus quiser.